Bem-vindos à semana 6 do curso de Instrumentação do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Neste vídeo, veremos o conteúdo teórico desta semana. Nesta semana, o tema é erros da conversão analógico-digital. Vamos falar então sobre erros que surgem caso os parâmetros da aquisição de sinais sejam escolhidos de maneira incorreta. Então, de que parâmetros estamos falando aqui? Estamos falando do DF, que é a resolução e frequência, FS, que é a frequência de aquisição, DT, que é o intervalo de amostragem, N, que é o número de pontos amostrados, T, que é o tempo total de amostragem, e a frequência máxima, que é a observável no espectro. É a máxima frequência que a gente tem no espectro do sinal. Então, caso não façamos a escolha adequada desses parâmetros, durante a aquisição dos sinais, que tipo de erro que a gente pode ter, qual análise, como isso influencia e prejudica na nossa análise dos sinais depois, tanto no domínio do tempo quanto no domínio da frequência. Recordando aqui aquilo que já falamos, na prática, quando a gente vai adquirir um sinal, a gente escolhe 2 desses parâmetros, e os demais são calculados em função desses 2 parâmetros escolhidos. Então, a gente pode escolher, por exemplo, FS e o N e calcular os demais, ou qualquer outra maneira, assim por diante. Os demais são calculados, então, através dessas equações aqui, que são as equações que a gente também já viu. Certo? Então, recordando aquilo que a gente já falou aí nas semanas passadas. Então, para ilustrar e exemplificar que tipos de erros que a gente encontra, quando a escolha desses parâmetros não é adequada, eu trago aqui para vocês esse sinal periódico. Então, imagine que a gente queira adquirir esse sinal aqui. Pode ser um sinal vindo aí de um sensor, ou mesmo gerado aí, no gerador de sinais. Enfim, a gente tem o interesse de adquirir, de digitalizar esse sinal periódico. Então a pergunta é: quais devem ser os parâmetros da aquisição para que a gente possa adquirir esse sinal aqui? Então trago aqui, caso esses parâmetros sejam escolhidos como N 17.067 pontos e FS 8.192 Hz. Um outro caso aqui, poderíamos chamar aqui de caso 2. Eu escolho 4.096 pontos e uma frequência de aquisição de 2.048 Hz. Ou num terceiro exemplo aí, poderíamos chamar aqui de caso 3. Digamos que eu use aí 4.096 pontos e FS de 4.096 Hz. Enfim, 3 cenários possíveis aqui, na verdade são infinitas possibilidades aí, mas digamos que eu escolha então adquirir com esses parâmetros aqui em cada um desses cenários. Nosso objetivo aqui é verificar se essa escolha é adequada ou não, que tipo de erro que uma escolha como essa poderia resultar aí na nossa análise. Então, para o caso 1, eu escolhi, em todos os casos ali, a gente escolheu o número de pontos e a frequência de aquisição. Então, a gente escolhe 2 dos parâmetros e os demais são calculados. Imagine, então, que a gente calcula aqui o DF, o F máximo, o DT e o T para cada um desses 3 possíveis cenários, aí, caso 1, caso 2 e caso 3. Então, no primeiro, a gente teria uma resolução de frequência aí de 0,48 Hz, ou seja, a cada 0,48 Hz a gente teria um ponto, no nosso espectro do sinal, recordando aí o conceito de DF, da resolução e frequência. Para o caso 2, a gente teria um ponto a cada 0,5 Hz no nosso espectro, e no caso 3, aí, a cada 1 Hz a gente teria um ponto no nosso espectro.
Então, DF é consequência aí, né, do FS do N que a gente escolheu para adquirir o nosso sinal. Da mesma forma, né, a gente pode calcular os demais parâmetros aí. Para cada um dos casos, calculando o F máximo. Né, então, o F máximo é o Fs sobre 2, a gente teria 4.096 Hz para o caso 1, 1024 para o caso 2 e 2048 para o caso 3. Ou seja, a maior frequência que a gente conseguiria analisar aí no espectro em cada um dos casos. O intervalo de amostragem, né, de quanto em quantos segundos que eu adquiro um ponto, né, no domínio do tempo. Então, 1,2 vezes 10 a menos 4 para o caso 1, 4,88 vezes 10 a menos 4 para o caso 2 e 2,44 vezes 10 a menos 4 para o caso 3. E o tempo total de amostragem, né, durante quanto tempo que a gente vai adquirir? N vezes dt, né, que vai dar aí 2,05 segundos para o caso 1, 2 segundos aí para o caso 2 e 1 segundo para o caso 3. Ou seja, a gente escolheu dois parâmetros, que foi o Fs e foi o M, e os demais a gente calcula. Então vamos analisar em cada um dos casos aí qual que é a consequência dessa escolha, né, que a gente fez em cada um desses cenários nas nossas análises dos sinais. Então, para o caso 1, digamos que a gente tenha feito aí a escolha de adquirir 17.067 pontos. A primeira observação que a gente tem aqui, né, que no espectro do sinal a gente sempre plota metade do número dos pontos, né? Se vocês se recordarem, quando a gente viu lá a transformada de Fourier, metade dos pontos, né, até F máximo, né, que era o Fs sobre 2, metade dos pontos a gente analisava. A outra metade nada mais era do que o reflexo, aí, o espelho, né, da primeira metade em torno aí do F máximo. Então, no espectro do sinal, né, a gente analisa só a metade do número dos pontos. Nesse caso, né, como n é um número ímpar, né, a gente teria aí n dividido por 2, dando 8.533,5 pontos. Ou seja, né, não faz muito sentido a gente ter meio ponto no nosso espectro. Né? Então, quer dizer que a gente perde aí o último ponto do nosso espectro. Então a gente tem aí um pequeno probleminha, né? Que não nada tão grave, simplesmente a perda de um ponto aí no nosso espectro, devido ao fato da gente ter adquirido n ímpares pontos, né? Quantidade ímpar de pontos aí durante a nossa aquisição de sinais. Então, para evitar esse tipo de problema, a gente vai adquirir sempre aí, durante as aquisições dos nossos sinais, uma quantidade par, né, de número de pontos, n par. Né? De tal maneira que quando a gente, né, dividir a quantidade de pontos por 2, a gente terá aí n dividido por 2 pontos, né, no nosso espectro, sem aí a perda de nenhum ponto. No caso 2, a gente tem aqui, né, de acordo com os nossos cálculos que a gente fez ali na tabelinha, uma frequência máxima de 1024 Hz. Né? Qual que é a consequência disso? Né? A gente adquiriu com 2048, o FS 2048, isso nos leva a ter uma frequência máxima aí no espectro de 1024, né? Conforme a gente também já viu aí na teoria. Lembrando que a gente está escolhendo uma frequência de aquisição de 2048 Hz para adquirir, nesse nosso exemplo, esse sinal periódico aqui. Então, eu tenho esse sinal aqui sendo, por exemplo, saindo lá do nosso gerador de sinais, e eu quero adquiri-lo, né? Eu quero digitalizá-lo utilizando aí, por exemplo, a nossa placa de aquisições. Como que está sendo feito aqui nesse caso hipotético, aqui nesse nosso cenário? Eu estou querendo adquirir esse sinal e para isso eu estou utilizando uma frequência de aquisição de 2048 que resulta em uma frequência máxima de 1024 Hz. Né? Qual é a consequência disso? Percebam aqui que neste caso a máxima frequência observável no espectro é 1024, ou seja, no nosso espectro, né, digamos que aqui a gente tem um espectro do nosso sinal, a última frequência que a gente vai poder observar aqui é 1024. Né? Porém, o sinal a ser adquirido, o sinal que a gente está querendo analisar, né, o sinal que está sendo digitalizado, né, é esse aqui. Né? E nele a gente tem aqui uma frequência, uma componente harmônica aqui de 1024
e 100 Hz, né? Lembrando aqui que um sinal periódico nada mais é do que a soma de harmônicos aqui, de senos, né? Então, nesse caso aqui, eu estou somando aqui um seno de 1.100 Hz e adquirindo com 2.048 Hz, consequentemente tendo uma frequência máxima de 1.024. Ou seja, se a minha frequência máxima que eu analiso é 1.024, eu não vou conseguir analisar essa frequência. Essa frequência não vai aparecer aqui no meu espectro. Não vai ter um pico aqui, ó, né, conforme a gente esperava em 1.100 Hz. O que a gente vai ter? Um pico em 230 Hz, com amplitude A1, correspondente aí ao primeiro seno, né? Depois a gente vai ter um pico com amplitude A2 na frequência de 924 Hz. Depois a gente vai ter um pico aí com amplitude A3, né, na nossa frequência aqui de 1.000,5 Hz. Porém, a gente não vai ter aqui um pico na frequência de 1.100. Por quê? Porque a frequência máxima é 1.024. A gente só plota metade do número dos pontos. Então, a gente só analisa até a metade da frequência de aquisição, que nesse caso, no caso 2, é 1.024 Hz. Portanto, a gente tem um problema aqui, que é, caso a gente queira analisar essa frequência, né? Caso a gente queira verificar, por exemplo, qual o valor de A4 aqui no nosso espectro, a gente não vai conseguir. Então, a gente perdeu aí a informação dessa componente harmônica no nosso sinal. Esse seno de 1.100 aqui não vai aparecer no nosso sinal adquirido, porque a nossa frequência de aquisição foi insuficiente para a gente poder analisar essa frequência. Então, 1.100 não aparece, pois está acima da frequência máxima aí observável do nosso espectro. Devemos sempre adquirir um sinal com no mínimo 2 vezes a frequência máxima do sinal, né, que a gente queira adquirir. Então, nesse caso, né, sendo aconselhado ainda 10 vezes, né, conforme a gente já viu lá quando a gente aprendeu sobre o teorema de Nyquist. Então, nesse caso, a frequência máxima que tem ali no sinal é 1.100 Hz. Então, nossa frequência de aquisição pode ser aí de 11.000 Hz, que a gente vai ter aí 10 pontos adquiridos no período correspondente aí à frequência de 1.100 Hz. Então, se a gente adquirir com 11.000 Hz, qual vai ser a frequência máxima aí do nosso espectro? 5.500 Hz, ou seja, a gente consegue analisar 1.100 Hz com uma certa folga aí, sem problema nenhum, então, em poder analisar essa componente do nosso sinal. Então, na prática, quando vamos adquirir o sinal de um sensor, devemos ter a noção da maior frequência presente no sinal. Então, por exemplo, nesse caso, a maior frequência do nosso sinal era 1.100. A gente precisa ter a noção de qual que é a maior frequência que há ali no nosso sinal antes da gente preparar a nossa instrumentação, antes da gente fazer a digitalização do sinal, né? Caso um sinal tenha infinitos harmônicos, você pode me falar, no caso de um sinal de onda quadrada, a gente tem infinitos harmônicos, né, como a gente já viu. Então, a gente deve definir, nesse caso, qual a frequência máxima que a gente tem interesse em analisar. Então, por exemplo, eu quero analisar até 7 vezes a frequência fundamental do meu sinal periódico. Enfim, a gente escolhe até qual harmônico a gente quer analisar e a partir daí a gente faz a escolha da nossa frequência de aquisição, né? Porque acima dela não irá aparecer no espectro. Então a gente sabe que a máxima frequência que vai aparecer no espectro é Fs sobre 2. Acima dela não vai aparecer nada no espectro. Então a gente precisa, né, na prática, ter noção de até qual frequência que a gente quer analisar ou quais as frequências, né, que tem ali no nosso sinal que a gente quer adquirir. Para aí sim a gente fazer a escolha adequada na nossa frequência de aquisição, né? Aí você pode me falar, mas se eu não adquirir o sinal ainda, né, se é um projeto experimental, né, como que eu vou saber, né, se eu ainda não adquiri, eu ainda não sei quais são as frequências que tem no sinal. Então, é aí que aparecem, né, as simulações computacionais ou mesmo os modelos teóricos aí, né, que são eles, né, uma simulação ou um modelo teórico ali, a teoria mostra para a gente, vai fornecer para a gente, né, esse conhecimento prévio do sinal. Então, você fez ali uma simulação no computador e a simulação te mostrou
como vai ser o resultado real. Então, a partir da simulação ou a partir do conhecimento teórico, você tem essa noção aí, então, de qual deve ser a nossa frequência de aquisição baseado na máxima frequência aí do sinal. Então, é assim que a gente faz na prática. Ainda tem um outro problema aqui nesse caso 2, que é o surgimento de frequências fantasmas. A gente vai falar sobre isso aqui agora. Então, o que significa isso, frequência fantasma? Vamos entender, então, aqui nesse slide. Recordando aqui, né, novamente, a gente quer adquirir esse sinal periódico aqui que possui essas componentes, 230, 924, 1000,5 e 1100 Hz. Então, a gente viu que se a gente adquire com 2048, a máxima frequência é 1024, a gente não tem o 1100 no nosso espectro. Mas, na verdade, a gente tem ainda um outro problema, que é, além do problema de não ver o 1100, a gente tem um segundo problema, que é o quê? Além de não aparecer a frequência de 1100 no espectro, a gente vai ver uma frequência de 948 Hz. 948, se vocês olharem aqui para o sinal, não existe essa frequência no nosso sinal, né? Mas se a gente olhar para o espectro do sinal, vai ter um pico aqui em 948. Então vai ter um pico aqui em 230, que é a primeira frequência aqui do sinal, vai ter um pico em 924, vai ter um pico em 1000,5, a nossa frequência máxima é 1024, portanto daqui para frente é uma parte não observável, né? Então daqui para frente a gente não enxerga nada, então não vai aparecer o 1100, né, que era a frequência do nosso sinal, mas vai aparecer aqui o 948. Então, não tem o 948 no nosso sinal, mas no espectro vai ter. Então, que 948 é esse? Então, 948 é chamada aí de frequência fantasma. Na verdade, ela não existe no nosso sinal, mas ela aparece no nosso espectro, né? E de onde que vem esse 948? Ele vem exatamente do reflexo aqui do 1100. Então, além de não aparecer 1100, vai aparecer o reflexo do 1100. O 1100 mesmo não aparece, mas o reflexo dele aparece. O que é esse reflexo dele, né? A gente vai recordar aí que lá no espectro do sinal, em torno aqui da frequência máxima, a gente tem um espelho do sinal, né? Então, 1100 ele espelharia em torno do 1024 em que frequência, né? 1100 tem 76 Hz aqui, né, de distância do 1024. Então, os mesmos 76 Hz de distância aqui do 1024 para trás, né, os mesmos 76 para frente, vai espelhar aqui 76 Hz de diferença para trás. Então, se a gente fizer, né, 1100 menos 1024 dá 76, assim como a gente fizer 1024 menos 948 também dá um dos 76. Então, 948, na verdade, é o espelho aqui do 1100, né, distante aí 76 Hz da frequência máxima, em torno dela, né, para trás aqui aparece então esse pico de 948. Então, digamos que a gente quer analisar aí um sistema, né, que a gente está preocupado em saber quais são, digamos, as frequências de ressonância, de vibração, ou mesmo algum ruído que existe em algum sinal, ou mesmo identificar a vibração de um motor de combustão, ou saber qual que é a rotação de um equipamento, enfim. A gente tem um sinal que, na verdade, não corresponde à realidade, né? Se a gente olha para cá, a gente pode falar, olha, o meu sistema está com uma rotação de 948, ou o meu sistema está vibrando na frequência de 948, ou tem um ruído aqui, tem um som nessa frequência de 948. E, na verdade, não tem, né? O sinal real não tem essa frequência. Então, olhando apenas para o espectro, a gente estaria chegando a uma conclusão, a uma análise totalmente equivocada, né? Devido ao surgimento aí desse 948. Então, resumindo, a gente tem um simples sinal periódico, eu estou querendo adquiri-lo, e ao adquirir com uma frequência abaixo da frequência máxima, eu gero uma análise totalmente equivocada. Eu resulto aqui num gráfico, num espectro, né, que é o sinal no domínio da frequência, me mostrando uma coisa que na realidade não existe, né? Então, é muito importante aí vocês fazerem uma escolha adequada dessa frequência de aquisição. Caso não seja feito, pode surgir frequências fantasmas, levando a uma análise equivocada aí do sinal e chegando a conclusões equivocadas aí do sistema ao qual a gente está instrumentando. Aí,
pergunta que fica então é como evitar frequências fantasmas, né? Resultantes aí dessas frequências maiores que F máximo, né? Porque na verdade a frequência fantasma surgiu devido à existência da frequência de 1100, que é maior do que a frequência máxima escolhida aqui nessa nossa digitalização do sinal, né? Então, como evitar essas frequências fantasma? Aí você pode dizer, aumenta o FS, então, de tal maneira que as frequências maiores também sejam adquiridas, né? Mas isso nem sempre faz muito sentido, né? Porque digamos que eu não queira analisar o 1100. Eu sou obrigado a adquirir com a frequência maior só para não ter a frequência fantasma do 1100? Não faz muito sentido, né? Digamos que eu só queira analisar até 1024 Hz mesmo. A minha faixa de análise é só até 1024 Hz, digamos assim, né? Isso na prática pode acontecer, digamos, por exemplo, que a gente queira analisar a frequência de vibração que o motor de um carro induz ali na cabine, né? Tem uma frequência máxima, né, de análise, né? O motor ele tem uma rotação máxima, digamos, por exemplo, 5.000 RPMs, né? Ou seja, acima disso o meu motor não vai induzir aí, não vai vibrar em frequências maiores que essa, então não preciso analisar, né? Mas nada impede de ter uma frequência maior que essa ali no meu sinal. E aí isso me obrigaria a ter que adquirir com uma frequência maior só para não ter as frequências fantasmas oriundas dessas frequências maiores, né? Então, resumindo a história, não faz muito sentido eu ter que aumentar o meu FS só para não ter frequência fantasma, né? Então, qual que é a solução? A solução é filtrar o sinal. E aí aqui a gente vai usar aquilo que a gente aprendeu aí nas semanas passadas, né? Que é os conceitos aí de filtro analógico. Então, nesse caso aqui, a gente usa um filtro analógico passa baixa, cuja frequência de corte é igual à máxima frequência do espectro. Vamos interpretar melhor o que isso significa. Então, filtro analógico significa que eu estou filtrando o meu sinal antes de digitalizar, né? E passa baixa significa que as baixas frequências vão passar e as altas frequências vão ser filtradas, vão ser eliminadas, né? Então, frequências abaixo da frequência de corte passam e frequências acima da frequência de corte são eliminadas aí do sinal, né? E qual que é a frequência de corte? É a máxima frequência do espectro, nesse caso 1024, ou seja, tudo acima de 1024 é filtrado, tudo abaixo de 1024 passa baixo, então, nesse caso. Então, se eu estou filtrando tudo que está acima de 1024, eu vou estar filtrando 1100, né? Se não existe o 1100, não vai existir a frequência fantasma, que é o 948. Então, é isso que a gente faz aí para poder eliminar frequências fantasmas, né? Como a frequência fantasma ela aparece após digitalizar o sinal, né? Se eu filtro antes, né? Eu uso um filtro analógico, né? E filtro as altas frequências, né? Utilizando um passa baixa, né? Se as altas frequências estiverem filtradas, não tem como aparecer o reflexo em torno da frequência máxima. Então, nesse caso, se não tem o 1100, não vai ter o 948. Então, toda vez, repito, todas as vezes que a gente for adquirir um sinal, digitalizar um sinal, a gente precisa filtrar o sinal. Então, é obrigatório que a gente filtre o sinal antes de digitalizá-lo, utilizando para isso um filtro passo abaixo, cuja frequência de corte é a máxima frequência que a gente vai ter no espectro. Dessa forma, a gente evita o surgimento de frequências fantasmas. Então, todas as frequências que a gente vê no espectro são frequências que de fato existem no sinal. A gente terá a certeza que nenhuma daquelas frequências é fantasma, porque se eu filtrei tudo acima da frequência máxima, não tem como ter surgido nenhuma frequência fantasma, né? Dizemos que o nome desse erro, pessoal, de frequências fantasmas é erro de Aliasing, tá? Então vocês podem encontrar aí na literatura, né, com esse nome, erro de Aliasing. Então dizemos que há erro de Aliasing na aquisição do sinal quando há a presença aí de frequências fantasmas, né? Então tem frequência fantasma, a gente fala que tem erro de Aliasing. Então, para poder filtrar, né, esse sinal de tal maneira que não tenha frequências fantasmas, a gente vai usar esse filtro passa baixa, né,
também conhecido então como filtro anti-aliasing. Então é um filtro que vai eliminar as frequências fantasmas, portanto filtro anti-aliasing. É o nome que é dado aí a esse tipo de filtro, tá? A gente pode ter vários filtros na nossa instrumentação, um filtro que sirva aí para passar frequências mais altas do que uma certa frequência de interesse, ou para filtrar uma banda que eu tenha interesse. Porém, obrigatoriamente, tendo ou não esses demais filtros, a gente vai ter que ter o filtro anti-aliasing aí na nossa instrumentação, tá? A boa notícia é que a placa de aquisição da National, né, da National Instruments, que a gente tem usado aí, que eu já mostrei para vocês nas aulas passadas, ela já possui, né, um filtro anti-aliasing internamente a ela. Então, toda vez que a gente escolhe ali a frequência de aquisição que a gente quer, né, digitalizar o nosso sinal, automaticamente ela já vai lá e configura, né, eletronicamente para que o filtro passa baixa tenha a frequência de corte de metade da frequência de aquisição que a gente está escolhendo ali no nosso, por exemplo, código do MATLAB. Então, no código do MATLAB, quando eu entro lá com 2048 para a minha frequência de aquisição, automaticamente a placa já vai ativar o filtro anti-aliasing dela, filtrando tudo que está acima da metade da frequência de aquisição, ou seja, tudo que está acima de 1024, digamos que eu esteja adquirindo aí com 2048, tá? Então, a placa da National garante que a gente não tenha erro de aliasing. Ela possui esse filtro anti-aliasing internamente dentro dela aí. Outra observação aqui é que o erro de aliasing pode afetar ainda mais o sinal caso a frequência fantasma coincida com alguma frequência que de fato exista no sinal. O que eu quero dizer? Digamos aqui um outro exemplo, que eu queira adquirir um sinal que tenha essas componentes aqui, ó, 924 Hz e uma outra componente de 1124 Hz. Então, digamos que eu adquira aí com 2048, que vai me levar aí a ter uma frequência máxima de 1024 Hz. Né? Então, se eu tenho uma frequência máxima de 1024, 1124 não apareceria aí no nosso espectro. Porém, o que vai aparecer? Vai aparecer o fantasma do 1024 se a gente não filtrar. Então, 1024 é refletido em torno aí de 1024, vai aparecer uma frequência fantasma exatamente em cima de 924. Também é uma frequência do sinal. Então, a frequência fantasma de 1024 vai acontecer em 924, nesse caso, que eu adquiri com 2048, né, com a frequência máxima de 1024, ou seja, coincide aí com a frequência real do sinal, né? Então, ambas as frequências, né, fantasma e a real, nesse caso, elas vão ser somadas, né? Então, se a gente vai ter aqui uma 924, que é uma componente harmônica aqui, né, um seno, que de fato existe no meu sinal, ele vai estar somando então com a frequência fantasma do 1124, né? Ou seja, vai estar somando aí com 924 que não existe, né? Que é um fantasma, né? Na verdade não existe no sinal real, mas existirá aí no nosso espectro. Então o que acontece? Quando essas amplitudes aqui se somam no espectro, né? A consequência é que a gente pode chegar até a não ter amplitude nenhuma no espectro. Então, o que a gente vai ter no espectro desse sinal aqui? Nada. Por quê? Porque o 1124 está acima da frequência máxima, ou seja, não aparece. E, além disso, apareceria um fantasma, mas o fantasma coincide com 924. E caso esse 924 fantasma que tem aqui uma defasagem, né, porque a gente não sabe qual é exatamente a defasagem entre um e outro, pode acontecer, né, em algum caso aí, dessa defasagem ser exatamente 180 graus e acabar eliminando, então anulando o pico que teria aqui em 924 real do sinal, né? Então a frequência fantasma, além de aparecer picos que não existem, ela pode sumir com picos que deveriam existir. A consequência, né, a conclusão é essa. Tá? Então é muito importante aí que a gente elimine, que a gente garanta que não haverá frequências fantasmas aí na nossa análise, utilizando aí, então o filtro anti-aliasing. Ok? Então voltando lá para aqueles nossos 3 cenários, né, de aquisição daquele nosso sinal, o nosso terceiro cenário, né, o caso 3, era um cenário em que o DF, né,
que a gente calculou lá naquela tabelinha, DF de 1 Hz, né? Ou seja, a resolução em frequência de 1 Hz. O que significa isso? Significa que nosso espectro do sinal, de 1 em 1 Hz, a gente tem um pontinho plotado aqui, né? Então, em 230 Hz, a gente tem um pontinho, um pico, né? Que é a frequência que existe no sinal. Em 231, a gente tem um outro pontinho, mas com amplitude nula, já que não tem a frequência de 231 no sinal. O mesmo em 232, o mesmo em 233 e assim por diante. Novamente aqui em 923 Hz a gente vai ter um pontinho com amplitude nula, já que a gente não tem a frequência de 923 no sinal. Em 924 a gente vai ter um pico, já que é a frequência que existe aí no sinal, né, 924 e assim por diante. E aí você pode me falar, né, nesse cenário aqui, que eu estou com uma resolução de frequência de 1 Hz, o que vai acontecer com a frequência de 1000,5 Hz, né? A gente recordar lá no nosso sinal original, ele tem a frequência de 1000,5 Hz, mas e no espectro? Né? No espectro eu tenho um ponto a cada 1 Hz, não a cada meio Hz. Então eu não tenho um pontinho em 1000,5 e, consequentemente, eu não vou ter um pico em 1000,5. Por quê? Porque nem existe um ponto plotado em 1000,5. Existe um ponto em 1000, existe um ponto em 1001, existe um ponto em 999. Porém, a frequência do sinal é 1000,5, estaria aqui no meio. Não existe aqui, né, a resolução em frequência não permite que a gente plote esse pontinho aqui no meio, entre 1000 e 1001. Então, o que vai acontecer? Nesse caso, a gente tem um erro que a gente chama de erro de vazamento. Né? O DF não permite que a gente plote um pontinho em 1000,5. Então, vai acontecer um pico com amplitude menor que a esperada e espalhada aqui para o lado. Ó. Vazamento, porque como se o pico, né, vazasse aqui para as frequências laterais. Né? Então, o pico que apareceria em 1000,5, né, com uma amplitude alta aqui, vai aparecer, né, uma barriguinha assim, ó, vai aparecer uma montanha aqui, ó, com amplitudes mais baixas do que deveria aparecer e espalhadas aqui, né, vazadas aqui para as frequências laterais. Então vai ter um pouco de amplitude aqui em 999, um pouco em 1000, um pouco em 1001. Enfim, nas frequências laterais aqui a gente vai ter um pico mais baixo, mais achatado, né? O que a gente chama aí de vazamento. Okay? Então, o erro de vazamento surge quando nossa resolução em frequência não nos permite enxergar a frequência do sinal devido aqui à resolução. Mas isso não acontece apenas com casas decimais, pessoal. Digamos, por exemplo, que a gente tem uma frequência no sinal de 1006 Hz. Vamos dizer, por exemplo, digamos que eu tenho uma frequência no sinal de 1006 Hz. E digamos que eu tenha uma resolução em frequência de 5 Hz. O que vai acontecer? Nesse caso, a gente também não teria um pontinho em 1006. A gente teria um pontinho em 1000, um pontinho em 1005, em 1010, em 1015. Ou seja, em 1006 não teria um ponto no nosso gráfico. Consequentemente, a gente também teria erro aí de vazamento na frequência de 1006, espalhando para as laterais. 1005, 1010, a gente teria aí também um vazamento. Certo? Então, o erro de vazamento vai acontecer toda vez que a gente não tem aí uma frequência múltipla, né, da nossa resolução em frequência. Ok? Então, para evitar o erro de vazamento, nesse caso, né, que a gente tem 1000,5, né, a gente poderia usar uma resolução de 0,1, né, que a gente teria um ponto a cada 0,1, então a gente teria um pontinho em 1000,5, com toda certeza, né? Ou, nesse caso, a gente ainda pode escolher uma resolução em frequência de 0,25, 0,5, 0,01, qualquer um desses valores vão permitir que a gente tenha um ponto em 1000,5. Lembrando que, nesse caso, a gente escolheu o FS e o N, né? Mas a gente poderia escolher, digamos, o FS e o DF, e o N ser consequência, né? Lembrando que DF é FS sobre N, então se a gente escolhe um DF de 1, de tal maneira que a gente atenda um certo problema, ou nesse caso um DF de 0,1. E a gente escolhe o FS de tal maneira que a gente enxergue a frequência máxima, por exemplo, 11.000 Hz. Então a gente teria um DF de 0,1, um FS de 11.000 Hz
E aí o n seria consequência, né? A gente usaria a equação df fs sobre n, né? Para poder calcular o novo valor do n, nesse caso que a gente escolhesse, então, df de 0,1 e um fs, por exemplo, de 11.000 Hz. Tá? Não tem como eu escolher 3 parâmetros, a gente sempre escolhe 2 e os outros são calculados. Tá? Então, a gente poderia, então, ao invés de escolher o n, a gente escolher o df. Lembrando apenas que no final das contas é importante também que a gente tenha um n par, como a gente viu no caso 1 aí. Então é uma escolha amarrada aí entre todos esses parâmetros. A gente tem que escolher 2 parâmetros de tal maneira que todos essas questões que eu estou explicando para vocês sejam atendidas. Não adianta eu escolher um DF adequado, mas escolher um N e, consequentemente, ter um FS que não seja adequado. Enfim, é uma escolha que envolva aí todos os parâmetros simultaneamente. Tá? Uma outra maneira de diminuirmos o problema de vazamento, além de mudar o DF, né? Você poderia falar, DF é uma maneira de resolver, né? Mas além disso, né, digamos que eu não queira alterar o meu DF, né, eu já adquiri o meu sinal e na hora que eu fui analisar, eu vi que está com esse problema. Né? Então não tem mais como mudar o DF. Já adquiri o meu sinal e só percebi isso depois que a aquisição já estava pronta. Né? Eu fui a campo, fui na indústria, fiquei lá uma semana adquirindo os dados e, quando eu fui analisar, pronto, vi que o meu DF não estava adequado. Né? Tem como corrigir? Isso, tem, né? Uma outra maneira de diminuirmos esse problema de vazamento é corrigindo a amplitude no pico do espectro, né? Como vocês viram, quando tem vazamento, né, o pico fica achatado ali, né? Fica esparramado ali para as frequências laterais, né? Então, uma maneira que a gente poderia amenizar o problema é pelo menos corrigindo essa amplitude desse pico, né? Então, mesmo que não ocorra na frequência correta, né, porque não vai ter como, porque você já adquiriu, não tem mais como mudar o DF, você ainda vai ter um ponto em 1000, ainda vai ter um ponto em 1001, mas a única coisa que você pode fazer é corrigir a amplitude ali para que fique menos vazada possível. Né? Pelo menos você pode diminuir esse achatamento de tal maneira que a amplitude fica mais próxima a amplitude real. Né? Então você vai ter um pico com amplitude correta, porém na frequência aproximada, né? Na frequência ali lateral, a frequência que de fato seria se tivesse usado um DF correto. Né? Então como que a gente corrige esse pico? Né? Porque teoricamente a gente também não sabe qual que é o valor correto dessa amplitude. Né? A gente está adquirindo ali e está querendo pelo espectro saber qual que é esse valor. Né? Então, como que a gente corrige essa amplitude? A gente pode corrigir utilizando uma técnica chamada janelamento do sinal. Né? O que é o janelamento do sinal? Se a gente olhar para um sinal que tem vazamento, só que no domínio do tempo, né? Se a gente olhar para o sinal que teve o vazamento aqui no domínio do tempo, como é o sinal temporal, a gente vai ver que sinais que têm vazamento, eles não começam e terminam da mesma maneira aqui no domínio do tempo. Olha, tá vendo que ele começa cruzando pelo eixo do tempo aqui, ou seja, a amplitude inicial é 0, mas a amplitude final não é 0. Né? Teria que começar e terminar cruzando aqui com o eixo do tempo. Se ele começa aqui e termina aqui, eu tenho exatamente um período dentro aqui do meu tempo de aquisição. Certo? Então, toda vez que tiver vazamento, significa que no tempo o sinal não começou e terminou dentro do meu tempo total de aquisição. Ou o meu tempo total de aquisição fez com que passasse aqui do período do sinal ou terminasse antes. Né? Então, como que a gente faz para que esse sinal comece e termine exatamente igual? A gente pode pegar esse sinal, né, já adquirido, já com DF errado, né, já com tempo de aquisição que passa aí do período. A gente pode pegar esse sinal, então, e multiplicar por uma janela. O que é uma janela? A janela é um sinal que no tempo ele é desse jeito aqui. Ó. Ele zera no começo e no final. Então, no começo, o meu sinal já vale 0. Né? A amplitude do meu sinal no começo aqui, no primeiro ponto, é 0. Mas a amplitude no último ponto não é 0.
Então, se eu pegar esse ponto aqui e multiplicar por essa janela, né, eu faço com que essa amplitude vezes zero seja zero. Então, meu sinal resultante aqui, quando eu pego esse e multiplico por esse, eu tenho esse, ou seja, tanto no começo quanto no final, né, a amplitude inicial e final vai ser multiplicado por zero, né, que é o valor aqui do meu sinal aqui na janela. E no meio, né, no meio do meu sinal, eu vou estar multiplicando aqui, ó, por 1. Aqui a amplitude máxima aqui da minha janela é 1. Então, no meio eu vou estar multiplicando por 1. No começo e no final, vou estar multiplicando por zero. Então, de tal maneira que no meio o meu sinal é ele mesmo, né? Multiplicar o sinal por 1 vai dar ele mesmo. E no começo e no final, vou estar multiplicando por zero, de tal maneira que comece e termine dentro aí do período de aquisição. Quando a gente faz isso, a gente diminui aí o problema do vazamento. Quando a gente fizer o espectro desse sinal aqui, ó, antes a gente estava fazendo o espectro desse sinal. Se a gente fizer desse sinal, que começa e termina da mesma maneira, a gente vai ter aí um pico menos achatado no nosso espectro. Tá? Como que a gente faz isso? A gente gera esse sinal aqui, por exemplo, no MATLAB a gente usa o comando running. Running é o tipo dessa janela, o formato desse sinal aqui, que eu estou multiplicando pelo meu sinal com vazamento. Então, se eu fizer running n, eu gero aqui essa minha janela com n pontos, que é o mesmo tanto de pontos que eu tenho aqui no meu sinal original. Então, eu vou fazer esse pontinho vezes esse pontinho, vai me dar esse pontinho. Depois, outro pontinho vezes o próximo, vai me dar o próximo. E assim por diante. De tal maneira que o meu sinal continua tendo aí n pontos. Tá? Então, eu multiplico o meu sinal vezes a janela, que na verdade é running n, para gerar aí no MATLAB. E eu tenho x vezes a janela, eu tenho aqui o meu sinal resultante. E aí eu posso fazer análise do espectro em cima desse sinal aqui, que eu vou ter aí a redução do meu achatamento, lá do meu vazamento no meu espectro. Ok? Então, essa é uma maneira aí que a gente pode usar para poder amenizar o problema aí de vazamento. Lembrando, só a título de curiosidade, running é um tipo de janela, que é essa janela que tem esse formato mais ou menos aqui, como eu estou mostrando para vocês. Existem outros tipos de janelas, janelas retangulares, janelas com outros nomes e, consequentemente, você gera elas com outros comandos no MATLAB. Fogem um pouco aqui do nosso escopo da disciplina, tá? A gente não vai fazer o uso desses outros tipos de janela, mas caso vocês vejam aí na literatura ou se deparem com outras janelas no futuro, não estranhem, apenas o formato aí da janela que vai ser diferente dependendo do tipo, do nome aí da janela, ok? Para cada tipo de aplicação a gente pode ter uma janela diferente. Nesse caso aqui, que a gente está preocupado com vazamento, a mais comum aí é a janela running. Okay? A conclusão, então, para a gente terminar este vídeo, é que ao adquirirmos um sinal, a gente deve estar atento à escolha dos parâmetros de digitalização. Tá? Então, caso contrário, podemos perder a informação, como a gente viu, ou mesmo chegar à conclusão aí que o sinal seja de uma maneira que na prática ele não é. Né? Chegarmos a sinais que na prática não existem. Tá? Análises equivocadas de sinais podem nos levar aí a sérios problemas, pessoal. Como, por exemplo, a gente pode levar o projeto a um aumento de custo. Tá? Então, a gente pode chegar à conclusão que achar que o projeto está errado e ter que refazer, aumentar o custo, o tempo, e na verdade estava certo, a gente que adquiriu errado. Então, isso aí pode valer o sucesso aí de um projeto. Ou mesmo a gente pode resultar em produtos que apresentam falhas não previstas. Então, imagina que a gente sumiu ali com aquele pico da frequência que existia no sinal. Então, eu pensei que estava tudo certo, mas na verdade ali a minha análise do sinal que estava errada. E aí lancei um produto no mercado e aquilo lá vibrou numa frequência que não podia, teve ressonância ou gerou ruído numa frequência que não podia e, enfim, apresentar falhas na prática que não foram previstas pelo simples fato aí
da instrumentação ou da análise do sinal ter sido equivocada. Tá? Isso é muito sério, pessoal. Percebam que os conceitos não são complicados, né? Aqui em instrumentação as coisas estão muito amarradas, né? Então aqueles conceitos que a gente aprendeu lá de análise de sinais, domínio da frequência, depois filtro, vão se juntando aqui em questões práticas, né? Que se a gente não souber, que a gente não tiver entendido, e se a gente um dia for trabalhar com isso, é muito sério, a gente pode chegar a resultados, a conclusões totalmente equivocadas, né? E o engenheiro responsável pela validação de um produto, né, ele precisa ter total domínio aí da instrumentação utilizada no teste. Então, se você foi o responsável ali pela instrumentação e pela aprovação de um teste, de uma instrumentação que foi feita em um produto, e aquilo, né, apresentou falhas futuramente, aquilo vai, né, ter consequências aí para o seu futuro profissional. Então, isso é muito importante que, caso vocês sigam aí, né, nessa área de instrumentação, vocês tenham o domínio e saibam, né, todos esses conceitos que eu estou passando aqui para vocês, saibam utilizá-los na prática, porque isso de fato é muito importante. Ok? Então é isso. Na próxima semana aí, na semana 7, a gente continua com mais alguns conceitos na teoria aí. Ok? Até mais.